Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Contabilidade do Futuro. E hoje eu estou muito feliz em receber 3 grandes especialistas que são mentores da maior incubadora de contabilidade do país, a Contabilidade do Futuro, como eu falei aqui para vocês. Então, gente, eu estou recebendo o Felipe Roque, especialista em vendas, CRO da Fortes Tecnologia, ao Elinade, especialista em processos, que eu adoro, né? Quem me acompanha sabe que eu sou ali metódico, adoro processos para evitar erros, variações. A Elinádia está aqui, uma mentora super requisitada lá na Contabilidade do Futuro, viu? E a Adriana Matos, que é nossa mentora também, voltada para a gestão de pessoas, carreiras, cultura organizacional. Na verdade, esse pessoal que sabe de tudo, tá? Eu estou falando assim, mas eles sabem falar sobre tudo e eu estou muito feliz de receber vocês aqui, gente. Muito obrigado mesmo, assim. Uma grande oportunidade de conversarmos e entregarmos mais conteúdo aí para quem segue a gente, para quem ainda não faz parte da incubadora, da Contabilidade do Futuro, mas com certeza, depois do episódio, vai querer também fazer, porque a gente vai entregar muito conteúdo de valor, né, para quem quer crescer, né, gente? Com certeza. Quem quer começar falando aí? Eu vou deixar vocês começar. Nesse caso, as primeiras delas. Fazendo as honras, lhe recebendo, né? Em Fortaleza, fique à vontade. Muito bom! Gente, quantas pessoas gentis. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Um super prazer fazer parte desse podcast. Uma honra fazer parte do quadro de mentores da Contabilidade do Futuro. Fabiano já me apresentou, sou Adriana Matos, sou empreendedora, sou contadora e sou CEO da Persson Consultoria. É uma empresa de contabilidade de São Paulo. Aliás, temos 3 unidades, 2 em São Paulo e uma em Minas Gerais. É um super prazer estar aqui aprendendo e dividindo com vocês. Que lindo. Vocês sabem que a Adriana começou como estagiária na Persson e se tornou dona do negócio, né? Olha só, que história incrível. Inspiracional demais. Seria um podcast só para mas com certeza. Já estou agendando para ir para Maceió fazer esse comigo lá. Eu sou fã demais. De estagiária CEO. Dá, né? Olha só. Com certeza. Então eu vou pegar a carona. Sim, pega a carona. Agora sim, como anfitriã, primeiro desejar sejam todos bem-vindos. Quero agradecer também o convite. É uma honra fazer parte da Contabilidade do Futuro como mentora. Requisitada assim, né? Bastante requisitada. Mas eu sou Elinádia Rodrigues, sou contadora, sou mestre em administração de empresas. E nos últimos 5 anos, né, me propus a ajudar profissionais, colegas da área contábil, a organizar os seus processos e a organizar os processos dos seus clientes. Então, hoje, para mim, isso é uma missão de vida, entender que os processos, né, nem sempre esse entendimento dessa organização, né, e de ser metódico, ele realmente é verdadeiramente libertador, otimiza tempo, pessoas, agilidade. Então, para mim, assim, é um negócio transformador e que realmente enriquece e traz bem mais prazer. Então, quero agradecer o convite, né? É um prazer também estar com vocês aqui nesse momento, nesse bate-papo, conhecendo alguns agora pessoalmente, né? Não conheci a Adriana pessoalmente, né? Só o Fabiano, mas dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Que bacana. E aí, Felipe? Devia ter ido primeiro, depois... Agora, né? Agora. Eu devia ter ido primeiro. Fabiano, obrigado por vocês estarem aqui também. Sou Felipe Roque, CRO da Fortes Tecnologia. Eu também tenho uma empresa que presta serviço de consultoria, mentoria para a área comercial e sou professor da Escola Conquer, tá? Então, Escola de Negócios da Conquer. Além disso, sou mentor lá da Contabilidade do Futuro. Lugar que eu adoro, tá dando as mentorias. A gente sabe o quanto é difícil empreender, né? O quanto é difícil você começar a crescer, escalar um negócio. E ainda mais para o contador, que muitas vezes, de todos os processos, é aquele que talvez ele acredite ter menos identidade, né? Não é que ele tenha menos identidade, mas ele acredita que ele tem menos identidade ali com marketing, com vendas. E aí é sempre bom conversar com eles e trazer eles para esse caminho de ter um negócio de sucesso, de ter um negócio sustentável, escalável, trazer bons resultados. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, estou honrado de estar com vocês. Que bacana, gente.
Felipe é um super consultor de vendas. A gente sabe que na Força Tecnologia, ano passado eu estava conversando com alguém lá. Disseram, gente, a gente chegou em outubro, a gente já bateu a meta do ano. Eu disse, nossa senhora, que maravilha. Esse é um indicador sensacional, né? É. E na contabilidade do futuro também é super requisitado, né? Todo mundo quer ouvir o Felipe falar, assistir. Isso é muito importante, gente. Assim, vocês são inspirações. Muito obrigado mesmo por estarem aqui, né? E dentro dessa engrenagem, desse circuito que é a contabilidade do futuro, para fazer com que contadores prosperem, que empresas de contabilidade prosperem, né? Que, na verdade, o mercado prospere, porque as empresas de contabilidade têm um grande ritmo, mas também um grande propósito no mercado, né? A gente transforma, de fato, a vida das pessoas. O meio empresarial, o ambiente de negócios, na verdade, é o caminho, né, pelo qual a gente faz a nossa jornada ali para ajudar as pessoas. E é lindo de ver. É lindo de ver. Eu tenho muito orgulho de ser contador, empresário contábil e agora de estar com vocês aí disseminando esse conteúdo e ajudando outras pessoas. Até a partilha, né? Você conhece, não? Porque eu acho que é isso, é uma missão, né? Passa a ser uma missão, porque quando o contador prospera, quando o contador encontra o seu caminho, ele se prepara para apoiar os empreendedores, para que os empreendedores também encontrem os seus caminhos. E é como eu sempre digo, muitas vezes, muitos empreendedores no Brasil, eles só terão contador. Eles não terão acesso a outras consultorias. E se nós, contadores, não assumirmos esse papel, quem que vai assumir, né? Quem que pode ajudar? Então, é bem bastante. E é nessa percepção também, né, Adriana? De se perceber também como empresário. Porque às vezes a gente tem essa missão de cuidar de alguém, mas é preciso também saber o autocuidado. E nesse processo de autocuidado é se ver também como empresário, para que se possa se estruturar, se organizar para você poder servir. Casão ferreiro não pode ser espeto de pau. Espeto não é de e ninguém dá o que não tem. Que não né? tem. Exatamente. Então, primeiro a gente estuda e aplica a gestão na nossa empresa de contabilidade, depois a gente vai falar de gestão com o cliente. Exatamente, perfeito. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, sempre que eu converso com muito contador, e muitos deles têm esse entendimento, né? Poxa, eu tenho um negócio que faz parte de um negócio de um cliente, então muitas vezes ele não tem essa visão de quão importante ele é para o negócio do cliente dele. Ele cuida de vários negócios, ele tem um negócio dele, mas ele fala assim, poxa, eu faço parte ali do meio, mas eu não, vamos dizer assim, a minha parte talvez não seja tão importante quanto o negócio do cliente. Aí eu falo assim, não, pelo contrário, a sua parte ela é tão importante quanto, por quê? Quanto mais a contabilidade, a gestão do negócio dele estiver redonda, mais ele vai poder se dedicar à atividade fim dele, dentro do negócio dele. Então, muitas vezes, essa geração de valor, muitas vezes não fica tão clara. Não fica clara. A gente tem dificuldade, né? Eu acho que até historicamente a gente tem dificuldade de envelopar o valor do que a gente entrega, né? Perfeito. E é por isso que as pessoas veem tanto a contabilidade como algo muito burocrático, mas não conseguem enxergar o valor, né? Sempre acham que o profissional da contabilidade é um profissional mais engessado, desinteressante, não querem ouvir, né, o contador, o analista contábil, não querem ouvir o que a contabilidade tem para dizer, porque a gente nunca soube, na verdade, envelopar aquilo que a gente está falando. E ser consultivo e transformar, né, além, claro, da conformidade, que é o que a gente tem que fazer, de fato, para proteger o nosso cliente, mas a gente também, além de proteger, precisa ser proativo, se antecipar, né, levar informação para o cliente, para que o cliente se torne mais estratégico também. Só que ser estratégico, para você ensinar alguém a ser estratégico, você precisa ser estratégico no seu negócio, né? Inclusive para construir esse envelopamento de valor, né? Para fazer com que ele tenha percepção, para que você seja atraente, para que o cliente olhe para você de forma atraente. Olha só, meu contador quer falar comigo, a empresa de contabilidade entrou em contato comigo e quer uma reunião comigo. Deve ser algo bom, ou deve ser alguma sugestão, ou deve ter encontrado algo que não é tão bom, mas já está trazendo a solução para mim, né? Uma solução que de fato ajude e não problematize mais aquilo que vai ser dito. Então, eu acredito que dentro de toda essa possibilidade aqui que a gente está falando, envelopar, né, o nosso negócio, entender a importância disso, mas também fazer com que o outro entenda isso. Às vezes a gente não consegue fazer com que o outro entenda a importância daquilo. E não cair na armadilha, porque o conceito de contabilidade ele foi distorcido no Brasil. Em função do excesso de burocracia,
O contador virou um responsável pela burocracia. Verdade. E o contador acreditou nisso. Então, se nós não mudarmos isso, se nós não mudarmos a nossa visão, de novo, a gente não vai conseguir mudar a visão do empreendedor. Então, sempre que eu estou junto de colegas que começam, mas o meu cliente não me valoriza. Mas você está se valorizando? Como que você se posiciona? Né? Então, por isso que é tão importante, inclusive, a gente participar cada vez mais de eventos, nós estarmos cada vez mais unidos, porque somos nós que precisamos, a valorização ela começa primeiro pela gente e depois o cliente vai perceber, até porque o cliente só vai perceber se a gente envelopar e se a gente entregar algo que de fato seja valor para ele. Exato. E conformidade, a gente não pode deixar de atender, porque vai gerar um problema, mas o cliente não vai conseguir perceber valor. Não percebe. E aí você trouxe um tema assim muito importante, que é exatamente o que vai nortear um pouco aqui do nosso papo, que é a coisa de a gente tem que entregar além da conformidade para que o cliente enxergue o valor. E aí isso vai lá para a promessa de vendas também, que a gente começa a falar aqui sobre algo que o Felipe sabe fazer muito, que é vender, né? E quando a gente fala de vender, a gente fala de ajudar, de servir, né? De solucionar o problema de alguém, ou entregar de repente aquilo que o outro deseja para o negócio dele. Felipe, aí esse o grande desafio, né? Porque muitas vezes a empresa de contabilidade sabe até vender, faz uma promessa de venda, mas essa promessa de venda não está alinhada com as pessoas que estão na operação e com os processos que serão executados, enfim, respeitados ali durante o processo para entregar aquilo. O cliente começa a se frustrar, principalmente quando é algo mais personalizado, porque padronizar é mais fácil do que personalizar, né, para escalar. Então, como é que você vê toda essa questão, essa jornada interna dentro de uma empresa de contabilidade, né? Quando chega lá na ponta onde você vai vender, mas será que às vezes você tem coragem de dizer para o cliente, compra esse produto aqui, esse serviço contábil, porque é bom. Se você não acreditar na empresa, se você entender que de repente aquela operação não está alinhada. Excelente. Eu vou fazer uma provocação que eu acho muito importante. Eu, como seguidor do Fabiano Azevedo, vou fazer essa provocação. O homem cuida bem dos processos e fala e mostra. Então, acho que é muito importante. O empresário da contabilidade, ele tem uma grande característica e até um perfil comportamental muito comum, que é voltado para a operação dele, como qualquer negócio. Mas ele faz isso muito bem. E ele faz isso bem por quê? Porque ele quer entregar algo bom para o cliente dele, claro, e ele não quer ter ali naquele processo, ele não quer ter nenhum tipo de problema, ele quer entregar algo bem, ele não quer gerar nenhum tipo de custo adicional. Então, assim, ele entra muitas vezes com o modelo mental assim, eu não posso perder receita aqui na hora de eu gerar uma folha de pagamento, na hora de eu gerar uma obrigação acessória. Então, ele faz os processos muito bem definidos ali. O primeiro momento, a cabeça dele é a seguinte, não posso perder dinheiro aqui. E muitas vezes, quando ele olha para a área comercial, ele não tem o mesmo entendimento quando fala de processo. E o comercial é processo. Aquele comercial bom de lábia, que troca ideia, que vende ali na fina força, goela abaixo, não existe mais. Então, a partir do momento que ele entender que aquilo também é um processo em que ele está perdendo dinheiro, porque ele está deixando dinheiro na mesa, porque ele não está vendendo, está deixando de trazer novos clientes, quando ele tem esse entendimento, ele começa a virar essa chave. E esse é o grande ponto. Como é que eu estruturo bem uma área comercial? Qual é o primeiro ponto? Eu tenho que ter um processo que eu posso fazer de repetidas vezes. Sim. Como eu gero uma folha de pagamento, como eu gero uma obrigação acessória e por aí vai. Ele tem que ter o mesmo pensamento. Como é que eu posso repetir o mesmo processo de venda várias vezes? Claro, de maneira personalizada, porque cada cliente é um cliente, mas para que eu possa entregar e gerar valor para o meu cliente de uma maneira assertiva. Esse é o grande ponto, essa é a grande provocação que a gente tem que fazer para os contadores. Como é que eu posso fazer isso? Desde o começo, lá do topo do funil, quando a gente fala em marketing, de definição de público-alvo, de jornada de compra, até o final, aonde eu tenho uma entrega de geração de valor. Porque tudo isso vai estar bem alinhado. Essa jornada ela vai estar muito bem alinhada. Então, qual é o primeiro ponto de partida? Eu preciso definir essa jornada muito bem. Desde o público-alvo, que eu sei que o empresário contábil não gosta de definir público-alvo, ele quer atender todo mundo. Todo mundo. Ele não quer perder ninguém. Então, desde esse começo até o momento da entrega, na hora que eu vou entregar o meu serviço, chegar para ele e falar assim, cara,
Essas aqui são as regras do jogo, é assim que eu entrego, Sim. tá ok para você? Porque muitas vezes, e aí entra de novo a figura do vendedor antigo, eu prometo algo que eu não cumpro. Sim. Então, tudo isso tem que estar bem construído. E o bom das mentorias é isso, porque a gente mostra como fazer cada passo, a gente apresenta que processo ele tem que construir, para que ele tenha esse alinhamento de expectativa, geração de valor, que é muito importante, e essa escalabilidade que o contador não tem. O contador, quando ele fecha um cliente por mês, está comemorando, não. É para ele fechar um cliente por semana, um cliente por dia, é para ele fechar vários clientes durante o dia. Então, esse é um grande ponto. Então, essa construção dessa jornada, ele tem que ter o mesmo modelo mental que ele tem para os outros processos dentro da empresa dele. Perfeito. Você trouxe algo que eu achei muito importante, tudo que você trouxe, e foi algo que a gente viveu na tática durante muito tempo e causava alguns transtornos, inclusive. Por quê? Porque a gente sempre teve um trabalho muito consultivo, né? E eu sempre falo nas palestras, olha, lá em 2008 o Fabiano não era estratégico, tá? Isso foi empírico, foi sobrevivência. Então a gente só faltava colocar a comida na boca do cliente para ele não ir embora. Não foi, nossa, olha o Fabiano, né? Ele já nasceu incrível, estratégico. Lá em 2008 era sobrevivência. Então a gente fazia de tudo para o cliente não ir embora. E isso foi criando uma engrenagem muito consultiva na nossa empresa. E os clientes foram indicando outros clientes que também sentiam essa necessidade de consultabilidade. Na época a gente nem sabia que ia ser consultivo, que era consultivo. Tudo bem. Acontece que a empresa foi crescendo e os canais foram aumentando. Então não era só o cliente que estava entrando por indicação, que tinha já um fit de atendimento com a gente ali, sentia essa necessidade da consultabilidade. Também tinha aquele que por algum motivo foi prospectado e que entrava na nossa empresa só querendo conformidade, só queria imposto porque queria economizar e queria que alguém cuidasse da burocracia para ele. Foi que a gente começou a perceber, a gente estava fazendo promessa de vendas para todo mundo igual. Isso era um problema, entendeu? Então chegava um cliente lá que a gente queria vender para ele algo que não fazia sentido para ele. Mas eu vou te entregar tudo, eu vou ser consultivo, eu vou te ligar. A gente ia marcar reunião, o cliente não queria isso. Né? E aí não conseguia enxergar valor e ir embora, achava caro, ou de repente se sentia sufocado e era horrível. Então a gente começou a separar isso. Então a gente criou dentro da própria tática 2 unidades, onde o comercial vende para um perfil de cliente, para a unidade de gestão contábil, que é isso aqui, e outra mais express, que é para atender aquele cliente que não quer nem ir na nossa empresa, ele só quer a conformidade dele. E aí a gente tem um alinhamento de expectativa do cliente e também não faz com que a gente evita, na verdade, com que a gente na verdade, não é isso, mas assim, faz com que a gente não acabe com os processos. Não mexa na personalização dos processos, na estrutura. Porque ficava, não, mas é porque o cliente, ele é rápido, ele só quer por WhatsApp tudo. Então, para esse cliente manda por WhatsApp, por aquele manda por e-mail, por aquele manda motoboy, por aquele manda por correios. O resultado acontece, mas os meios para chegar ao resultado acabam se tornando um pouco menos ágil. Exatamente. E aí isso mais também mais arriscado. Você não tem um padrão. Não tem um padrão. E aí, se na hora da venda você promete algo e não... De acordo com a expectativa que você cria, pode gerar um problema enorme. Então, por exemplo, na Persson, nós tivemos um momento, essa questão também de querer atender todas as empresas. Então, chegou um determinado momento, a empresa, nós começamos, o fundador, o meu sócio que é o fundador, ele é ex-auditor, então começamos atendendo empresas maiores, com estrutura, com sistema, só que com o tempo vieram as indicações e a gente foi pegando clientes de todos os perfis e chegou um determinado momento que a gente começou a sofrer consequências disso, porque nós tínhamos clientes que nós temos como premissa entregar a contabilidade, mas o cliente não quer. Ele não quer mandar as informações. Então, chegou um determinado momento que nós precisamos definir qual era o nosso perfil de cliente, e aí não tinha a ver com segmento, não tinha a ver com o regime tributário, não tinha a ver com faturamento, tinha a ver com o mindset do empreendedor ou do gestor. Perfeito. Então, se o empreendedor tem um sistema, quer ter um sistema, quer um contador que de fato faça contabilidade, dá para ser nosso cliente. Se não, não. E aí nós fizemos alguns eventos o ano passado e tinha muito contador que questionava, mas contador tem que atender, é um absurdo negar cliente, não é sobre negar cliente. Da mesma maneira que quando nós escolhemos amigos, nós escolhemos... A gente tem que escolher cliente, porque é o que se conecta, é o que faz sentido, né? Eu não posso
vender uma Ferrari para um cliente que quer comprar um Fusca, e nem um Fusca para um cliente que está disposto a pagar uma Ferrari. Então, é importante que a gente tenha todo esse alinhamento logo no momento da venda para que depois a gente consiga entregar corretamente. Isso é interessante, Adriana, porque eu vou juntar aqui um pouco do que... Vou sentar aqui no papel do contador, tá? Agora eu sou contador aqui de frente com os meus mentores. Somos técnicos e não podemos esquecer e abrir mão disso, Verdade. né? Então, enquanto técnicos, muitas vezes o nosso posicionamento, ele acaba sendo direcionado para todo esse arcabouço técnico que a gente, né? Folha de pagamentos, impostos, e a gente esquece esse outro lado da moeda. Que a gente olha e diz assim, não, eu sou comercial, eu sei chegar para o cliente e eu converso e eu convenço. Mas como, né, desculpa, Felipe, cadê o senhor quer te chamar de Fabiano? Não, você chamar... Que é isso, gente? Obrigado. Olha só. Que é isso, Então, gente. Felipe, essa percepção pra gente de que, poxa, fechei um cliente no mês, fechei o cliente na semana, ela é realmente real. E aquele cliente que a gente... eu venho... que eu comecei cedo, tá? Mas eu venho, assim, de uma época em que a gente acreditava que isso era possível fechar cliente na contabilidade se fosse outro cliente que indicasse. Era o único Então, canal. eu escutei muito isso. Quando eu comecei o escritório, há muito tempo atrás, com o irmão lá em casa, todo mundo é contador, então, né, os negócios da família, elas giram. Uma família inteligente, né, minha gente? Demais. E eu lembro que a gente fazia cartão e eu dizia pro meu irmão, eu vou sair para entregar. Ele dizia, olha, Nádia, ninguém, não vai vir nenhum cliente assim. Se não é possível que só possa vir cliente se for outro indicando. Se for, ótimo, maravilha. Mas a gente está começando, a gente não tem ninguém, então quem vai indicar? Eu vou ter que aparecer, vamos ter que nos mostrar. E o primeiro cliente veio assim, né? Realmente da divulgação. Veja. E já não falava assim funil, não, né? Mas veio dessa divulgação. Não. Só que com o passar do tempo, a gente veio vendo e trabalhando que nessa perspectiva de venda, tem algo que estava até conversando com o Fabiano, existe a questão da perspectiva do escopo. Verdade. Então, não adianta eu entregar algo que não condiz com aquilo que eu falei, mas eu tenho as verdades tácitas, que é aquilo que eu faço. Então, muitas vezes não é o que eu escrevo, não é o que eu falo, é o que eu faço. Qual é o diferencial que é perceptível dentro dos meus processos do escritório de contabilidade, que o meu cliente consegue perceber, independente de eu dizer se vendi para ele ou não, porque a gente também tem toda essa abordagem. E a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, puxar o contador para essa percepção, para a gente, é um pouquinho difícil. E como Perfeito. e como é que você faz isso? Uma das maneiras, eu achei muito bom você falar sobre isso. Porque, primeiro, eu vou citar até o exemplo de uma cliente nossa, que quando ela trabalhou na Fortes, e ela decidiu empreender, e aí ela montou um escritório no centro comercial, e ela falou assim, eu não tenho cliente, o que é que eu vou fazer? E aí ela saiu prospectando dentro do próprio centro comercial, e foram os primeiros clientes dela. E ela realmente acreditava que ia receber muita indicação, porque estava saindo da Fortes, conhecia muita gente. Mas no final das contas, você recebe uma indicação mais devagar. Poxa, você tem que esperar alguém se manifestar para ir lá e indicar uma pessoa. Então, assim, não, conquistei vários clientes. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu tenho lá na minha base de clientes, eu tenho um contador que ele é especialista em imposto de combustível. E o que isso faz com que gere valor para o cliente? Porque ele não entende só da contabilidade. Ele entende da contabilidade para postos de combustível. Então, ele entende de livro LMC, ele entende de ANP, Sim. ele entende de lojas de conveniência, ele entende de escala de frentista. Então, eu entendo do negócio do meu cliente, eu sei falar a linguagem dele. É a mesma coisa nós da Force Tecnologia, que fornecemos software para a empresa de contabilidade, e a gente não entender o que é uma DCTF, a gente não entender sobre imposto de renda, a gente não entender sobre a vida do contador. Então, ali eu me torno uma autoridade. Ele vai olhar para mim e falar assim, opa, o Felipe, ele é uma autoridade em empresas de postos de combustível. E ali eu vou estar conversando com ele, não num pé de igualdade, porque ele é o empresário, ele respira aquilo, mas eu vou estar tendo uma conversa madura sobre o negócio dele. E o que eu falo? Até é super normal a gente falar da pirâmide do empresário contábil. Mas em que momento eu começo a subir o topo da pirâmide? Quando eu participo das decisões da empresa. Então, quando for falar de área comercial, pense o seguinte, eu tenho que definir o meu público-alvo, porque eu achei muito interessante uma fala que vocês colocaram,
que é uma fala que eu coloco todos os dias. Quem quer vender para todo mundo cresce devagar. Esse é um ponto. Verdade. Porque eu quero atirar para todo lado e acabo não acertando ninguém. Então, o que eu falo? Quando eu estou em pé de igualdade com ele, eu participo da decisão do negócio dele. Eu me torno mais próximo dele, porque ele entende que ele tem uma autoridade, que é o contador. E aí, Perfeito, de fato, o cliente começa a ver valor. Porque quando a gente fala de negócio, então, na Persson nós temos uma frente onde nós implantamos sistema de gestão para as empresas. Perfeito. Começou com o objetivo de melhorar o processo. Obviamente, não podia chegar para o cliente, então vamos implantar o sistema para melhorar o meu processo, porque ele não está nem aí para o meu processo. Exatamente. Claro, com certeza. Então, a gente tinha que descobrir os benefícios para ele. Ele vai dizer, você já não veio com os processos organizados? Pois é. Então vamos lá. E aí a gente começou a organizar as empresas. E isso trouxe um benefício enorme, porque melhorou o nosso processo como contador. Tivemos um novo produto como empresa de consultoria. E o valor que o cliente percebe é inimaginável. Assim, nós, sei lá, tínhamos clientes que estavam com a gente há 10 anos, 15 anos. E era um cliente normal. E, de repente, com esse trabalho, o cliente foi fidelizado num nível que passou a ser um indicador de outros clientes, etc. Então, A gente, isso é bom, Adriana, porque o cliente ele consegue ver o valor daquilo que a gente tanto diz que quer, né? Eu queria que nós fôssemos mais valorizados, Sim. o profissional fosse visto com outra forma. E é esse posicionamento que acaba trazendo essa percepção diferente. Mas tem um ponto, sabe? Eu ia chamar de Fabiana de novo. Eu recebo. Eu acho, assim, ó, até quando encontrar Fabiana... Você pode me chamar de Felipe, então. Tá certo? Uma honra também pra mim. Tem um ponto que, assim, eu escuto muito na questão dos processos, as pessoas falarem assim, eu preciso, vem ver a questão dos processos porque eu preciso sair da operação. Eu preciso sair do operacional. Nossa, isso é o que eu mais gosto também. E a gente, não, voltando de novo para aquela, né, que eu falei no início, não podemos esquecer que somos técnicos. A nossa ciência, ela é social, ela é aplicada, mas nós temos teorias e sim, nós somos técnicos. Eu digo, vamos mudar a fala primeiro. A gente vai implantar o processo para você poder, ou melhor, para a sua operação funcionar sem você. Mas isso não quer dizer que você vai ter que sair dos processos 100%. Porque é diferente quando você chega em um cliente e você consegue se conectar com ele naquela atividade fim. É diferente a abordagem, acredito, né, até mesmo essa questão da venda. Se eu chego para falar com um contador e ele não sabe do que está acontecendo com a FD Reinf, rapaz, eu ouvi falar aqui porque um colaborador meu foi em uma palestra ou escutou em algum canto, ou porque eu estou vendo todo mundo falar e de repente mas meu contador não sabe nem o que é isso. Exatamente. Então, a gente não pode perder esse feeling da parte técnica. Eu só não posso achar que eu sou simplesmente isso, porque eu não posso esquecer que eu sou empresário. Perfeito que você trouxe. Perfeito. Perfeito. Eu, de fato, eu saí muito do operacional, né? Eu fiquei, na verdade, muito no estratégico na empresa. Me apaixonei muito por isso, até porque, para mim, a minha empresa começou do zero, gente. Então, assim, foi bem traumático ali o início, sabe? Você não sai da faculdade totalmente preparado para enfrentar o mercado de trabalho e também as conformidades, a parte técnica toda, né, da operação. Então foi bem difícil e depois de muito tempo, quando a empresa estruturou, eu passei para um nível mais estratégico no sentido de gestão mesmo. Só que a minha base, ela foi tão forte, tem uma base tão forte como contador, né, na parte de conformidade, que mesmo eu não acompanhando minuciosamente cada modificação que é feita dentro de cada setor ali operacional, eu consigo tranquilamente falar com eles, que são especialistas, o meu time que é especialista, sobre o processo ali técnico operacional e com o cliente principalmente. E aí você trouxe essa visão aí, e cara, é uma dúvida que eu tenho, que eu vou perguntar ao Felipe, mas eu também quero a opinião de vocês, que é uma dúvida que eu tenho de fato, assim, o nosso setor comercial, muitas pessoas já passaram pelo nosso departamento comercial lá. E aí a gente tem a gente acreditava que não precisava de fato de uma pessoa que entendesse de contabilidade para vender o serviço de contabilidade. Sentiam a necessidade, então as pessoas que chegavam passavam por um período na operação para ter um pouco de envolvimento ali, entender um pouco do que estava se tratando. Mas era um período muito curto para você entender algo que é tão complexo, que é uma operação contábil. E com isso a gente não conseguia vender tanto os serviços contábeis por meio de inbound.
que é o marketing de desejo ali, né? A gente faz o marketing e o cliente busca a gente. Só que a gente tem também um movimento dentro da empresa que é um time que vende. Eles vendem para os nossos clientes e também para outros clientes. E eles também têm gamificação, então eles foram se tornando também vendedores. Claro que tem aqueles que vendem mais, aqueles que vendem menos. Sim. E aí um dos talentos se destacou muito. Por quê? Porque ele tem habilidade, ele gosta de atender e ele sabe da técnica contábil, ele sabe da operação. Então acontece que o cliente que está chegando, o lead que está chegando, se sente muito seguro. Sim. Porque está falando com alguém que quer ajudar, que tem uma comunicação assertiva, né? E que sabe do negócio dele, sabe como ajudar. Isso Isso é fez toda a tudo, diferença. tá vendo? E foi uma decisão difícil, viu? Tirar alguém que estava numa cadeira dando certo, mas ele se apaixonou por vendas. Veja, que louco. E a gente não falou, olha, você vai mudar. A gente falou assim, o que é que você acha? A gente quer que você escolha o que é melhor para você. Nossa, tem meses que eu tô pensando em falar com você. Que loucura, né? Mas essa percepção estratégica, quando você tem esses processos alinhados, eu falo muito, né? Processos, a gente olha, eu quero automatizar. Eu disse, você vai humanizar. Isso. Porque o processo, eu digo, ele é sobre pessoas. Processo, eu preciso sim dos sistemas, né? Coloco o sistema para trabalhar para mim, porque a gente tem algumas pessoas com Ferrari estão achando que tem uma bicicleta. Não está nem no nível do Fusca ainda, está na bicicleta. Tem um sistema de não funciona. Tipo, cliente, Infelizmente. esses dias, e ela, olha, estou mudando de sistema porque o sistema não funciona aí, né? Eu capto, pois eu posso avaliar seu sistema, você vai poder conceder um acesso para poder avaliar, você não está usando nem 1% do que o sistema pode te dar, né? Mas ele é sobre pessoas. Eu digo, olha, o sistema ele vai funcionar porque tem que ter alguém que acredita atrás dele. A pessoa que está ali atrás dele, operacionalizando o sistema, é que realmente vai fazer com que ele trabalhe para você. Isso eu digo que eu tenho essa questão de pessoas e é incrível como os processos, ele acaba alcançando pessoas, porque eu consigo perceber pessoas que muitas vezes não está alocado no lugar que deveria. Então eu tenho alguém que ele tem um perfil mais analítico e ele está na atividade operacional. Ou eu tenho alguém que ele é operacional e ele está no analítico. Então aquele cara que está só fazendo, mas ele não para analisar. Aí de repente você olha e diz, essa pessoa acho que ela não é muito boa, vou desligar. Não, será que ela está no canto certo? Então olhar para processos não tem como eu perder o olhar para as pessoas. E aí você consegue perceber talentos, você consegue não só perceber, mas provocar no outro um talento que talvez ele nem percebesse que tinha. Não sabia que tinha. Não sabia O processo, que tinha. inclusive, ele alimenta as pessoas, né? Exatamente. Existem muitas empresas colocando uma responsabilidade muito maior nos colaboradores do que os colaboradores têm. Porque o que foi dito, o que foi orientado, como deve ser feito, a gente consegue medir se o A fez certo e o B fez errado se existe um parâmetro. Sem esse parâmetro, a gente não tem como determinar o que está certo e o que está errado, né? Eu consegui evoluir na minha carreira, então saí de estagiária a empresária. Já que é esse o termo. Tem que fazer um podcast. Será que é só estagiária? Será que ela é estratégica, minha gente? Tem que sair livro. Vou te dar até uma inspiração, Rachel Maia. Olha aí. A cadeira número 1, você é de estagiária a CEO. Fechou. Coisa linda, viu isso? E foi muito por meio de processos. Porque a partir do momento, eu sou muito inquieta, eu fui vendedora antes de ser contadora. Então, na verdade, eu passei pela contabilidade para voltar a ser vendedora, porque o empreendedor, ele é um vendedor, né? Um vendedor de ideias e etc. E de produtos. Mas eu só consegui ir migrando de uma posição para outra por meio dos processos. Por quê? Eu não consigo treinar uma pessoa para fazer algo se não tem processo. Então, eu precisei buscar conhecimento de processos, buscar conhecimento de pessoas, mas eu acho que gestão de pessoas sem processo não funciona. As pessoas confundem o que é liderança, as pessoas entendem que a liderança é ser legal. E não tem nada a ver. Não. Liderança é ser competente, é ser eficiente. Liderança envolve, sim, a empatia, o relacionamento humano, mas com gestão, mas com processo. A liderança sem processo é amizade. Exatamente. Adorei. Gente, isso dá uma frase também, tá vendo? Olha só. A liderança sem processo é amizade. Verdade. Eu não tinha dito. Esse podcast... Ainda bem que você colocou aqui. Esse livro, viu? Tem que sair, viu?
Mas deixa A eu gente quer pegar só aqui, identificatórios. Ah, com por favor, certeza. viu? Mas deixa eu pegar aqui conectar isso com a área comercial. Você saiu de estagiária, empresária. Muito bom, né? Mas, quando a gente olha para a empresa de contabilidade, a gente normalmente olha para a operação, para a gente pensar nisso, né? Porque quando eu tenho uma empresa de contabilidade, eu contrato um estagiário para o departamento pessoal. Eu contrato um estagiário para o contábil, eu contrato um estagiário para o fiscal, e por aí vai. E muitas vezes essa pessoa vai crescendo dentro Isso. da cadeira ali, vai se destacando, e vai se tornando líder, e vai se tornando sócio, e vai se tornando empresário. E isso é maravilhoso. Mas e por quê? Porque eu preparo, eu desenvolvo, eu treino, eu capacito, eu faço tudo isso. Porque está dentro da minha operação, está dentro do meu processo. Mas no comercial eu não faço isso na empresa de contabilidade. Então, se eu quero desenvolver a minha área comercial, eu preciso ter a mesma cadeia de desenvolvimento. E isso eu acho super legal, porque é muito natural, e eu acho que esse tem que ser o ponto disruptor do contador. Quem é que vende na empresa de contabilidade? Normalmente é o dono, porque ele conhece muito de negócios, ele conhece muito das dores e das necessidades que o cliente tem, mas ele não consegue transferir esse conhecimento. Por isso que quando você começou a falar, eu falei assim, opa, eu imagino onde o Fabiano está querendo chegar. Que é nisso, de dizer assim, como é que eu faço para transferir esse conhecimento para o comercial fazer a mesma coisa? Será que eu contrato alguém que é contador? Será que eu contrato uma pessoa que é comercial, que tem mais uma técnica comercial e metodologia? Sempre fica essa confusão. E eu sempre digo, está muito relacionado com a sua estratégia. Por quê? A habilidade técnica, ela é para ser desenvolvida. Do mesmo jeito que o estagiário do departamento pessoal se torna o gerente do departamento pessoal, no comercial é a mesma coisa. Eu preciso ter uma trilha de conhecimento igual eu tenho a todas as outras áreas da empresa. O que acontece no comercial? Vida como ela é. Bota o cara lá, ele passeia uns dias no pessoal, no fiscal, do contábil, faz estuda um pouquinho, assiste alguns vídeos na internet sobre metodologia e tal. Cara, tu tem que vender. Vai receber os leads aí, ó. Se virar. Vender. Daqui uma semana a gente presta conta de tudo que você recebeu e vamos ver como é que tá. Esse é o ponto. A gente tem a mesma tranquilidade e estrutura que a gente tem nas outras áreas, muitas vezes a gente não tem no comercial. Comercial, normalmente, a gente tem pressa. Porque normalmente a gente quer desenvolver o comercial quando a gente está ali querendo incrementar a receita. E não, tem que ter a mesma trilha. Tem que ter a mesma trilha, com certeza. Para estruturar, né? Porque não tem como você estruturar um departamento comercial sem ter um CRM de qualidade, Com certeza. sem ter propostas de qualidade. Poxa, e deixar a personalização, tem algo que eu sempre falo, deixar a personalização. Então, na minha proposta, por exemplo, eu deixo uma parte que é a imagem. Eu adoro personalizar aquela imagem, eu adoro colocar uma imagem que conecta com o meu cliente, mas é uma personalização que qualquer pessoa consegue fazer. O conteúdo tem que estar pronto, de acordo com os perfis das empresas, né? Então, leva-se um tempo. O problema é que as pessoas querem viver o propósito sem suportar o processo. Tem um processo a ser seguido, né? No que Tem um ponto que a gente que decida eu fazer. sempre, Adriana, em casa com isso aqui. Infelizmente, todos acham que o único local onde a ordem vem antes do progresso é na bandeira. Né? Assim, pá, agora eu vou botar em ordem. Gente, vamos seguir um pouquinho ali. Ordem e progresso. Então, quando se pensa em um setor comercial, diga assim, olha, ou qualquer outro processo, quero expandir. Eu cresci, tem um cliente que diz, era eu, minha esposa e uma pessoa que era babá da nossa filha e hoje se tornou a recepcionista. Agora a gente está com 29 colaboradores. Eu não estou conseguindo dar conta das pessoas. Na minha cabeça, tu não está dando conta nem da cultura. Porque precisou de mais gente, o negócio cresceu e as pessoas foram entrando, mas foram entrando com o quê? É só vender, é só atender, é só entregar, é só despachar, é só receber mercadoria. E cadê o propósito alinhado? Cadê a diretriz alinhada? Com certeza. E isso tem que estar muito no comercial, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas do comercial também é que o comercial ele tem que dar vazão. Na verdade, não tem que dar vazão, mas ele tem que fazer a venda. Ele tem uma meta ali, um objetivo para cumprir. Até porque ele também tem todo o ganho percentual, tudo sobre a venda, e ele quer atingir a meta. Muitas vezes, se esse comercial não está alinhado com a cultura da empresa,
se ele não está alinhado com os processos, mas principalmente com a cultura, né? Porque às vezes você coloca o processo e a pessoa não segue. Então é a cultura que faz essa pessoa seguir o processo. No momento em que ele está alinhado com a cultura, tá ok. Mas no momento que ele não está, ele começa a vender de todo jeito, porque ele só quer dinheiro. Ele só quer a qualquer custo. Venda a qualquer custo. E aí você, estrategicamente, dentro da gestão da sua empresa, você precisa ter um acompanhamento da jornada do cliente que entrou. Exato. Porque é no momento que esse cliente começa a criar ruído, que ele começa a dar defeito literalmente na empresa, você tem que saber o porquê. Se é porque o cliente é problemático ou se é porque esse cliente recebeu uma promessa de venda lá no início de uma pessoa que queria vender a todo custo. Fabiana, eu vou fazer uma provocação, inclusive para vocês, certo? Desculpa ele cortar rápido. Por favor. Uma das primeiras coisas que eu faço dentro das empresas e provoco também nas mentorias é que se mude a forma de pensar sobre conformidade. O próprio BGC diz que você está em conformidade é você ir além do que a lei pede. Então, muitas vezes a gente vai vender, ou vai entregar, ou vai estruturar um processo pensando em cumprir ali na regra da lei. Exatamente isso nós temos que ser de forma assim, muito diligente. Mas isso é inerente à constituição da pessoa jurídica. Ou a nós mesmos enquanto pessoa física. A gente precisa seguir aquelas regras. Agora, o meu comercial, a minha área técnica, os meus coordenadores, os meus gerentes, eles precisam entender que está em conformidade vai além do que atender à legislação. É perceber a cultura do cliente, que muitas vezes nem ele sabe, porque ele acha que é orgânica, né? A cultura ela é orgânica. É igual aos processos. Acontece como? De forma orgânica. Tá, agora vamos normatizar. Como é que eu trabalho isso? Estruturar. Então, essa percepção dessa conformidade faz com que muitas vezes essa chave vire. E não seja só atender ou querer vender algo que é estritamente técnico. Aí o meu cliente olha e diz, não, muito obrigada, mas eu não consigo agregar valor. Por quê? Porque isso aí todo mundo faz. Exatamente. Uma vez, dentro desse circuito aí de processos, uma vez me mandaram uma mensagem dizendo assim, você deve ser muito centralizador, porque eu falo muito sobre processos. Muito controlador, muito centralizador. Uma caixinha de perguntas. E eu falei, olha, eu já fui. Hoje eu não sou mais centralizador. E é exatamente por isso que eu preciso de processos. Porque eu não posso delargar. Então eu preciso estruturar os processos, né, para que as coisas aconteçam como tem que acontecer, com o mínimo de variação possível, com o mínimo de erro possível, porque a gente tem uma responsabilidade ali. Totalmente. Até porque a gente começa a desengajar as pessoas na nossa empresa porque a gente não tem processos. Você reclama da pessoa porque ela fez do jeito dela, mas você nunca disse como é o jeito da sua empresa de fazer aquilo. Veja que loucura isso, né? Relativo. E as pessoas esperam que... Não, mas eu preciso que a pessoa se comporte com bom senso. Mas o que é o bom senso? Qual o conceito disso? Por isso que eu sempre falo. Às vezes você quer dar autonomia para a pessoa, para ela fazer, quer descentralizar, mas não alinha, né? E eu sempre falo, autonomia sem alinhamento é caos. Perfeito. Gente, é o seguinte, estamos chegando no final. Já. Passou rápido, viu? Passou muito rápido, minha gente. Passou muito rápido. Eu só alinhando aqui um processo, é porque esse daqui é a atividade master, né? O filho. O não liga filho. esse horário. Com Ligando certeza. a hora de gol. Mas aí, veja aí. Mas a verdade passou muito rápido porque vocês são incríveis demais. Adorei ouvir vocês, né? A gente ficou aqui, eu passaria horas, gente, ouvindo aqui. Foi muito bom. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Também porque Felipe tem palestra hoje, né? A Elinádia também tem mentorias, tem diversos compromissos. Eu e a Adriana, a gente tá de boa, né, Adri? A gente tá aqui no Ceará, a gente tá... Nossa, A gente não tem muita coisa pra fazer. A gente nem tem muita coisa pra fazer, né? Quem vê palco nem imagina o passeia. O dia é útil, estamos em dia útil. Mas eu quero mesmo agradecer muito a vocês, né, pela disponibilidade, pela entrega na contabilidade do futuro. É um movimento muito transformador e eu fico muito feliz de verdade de estar nessa engrenagem junto com vocês, porque dentro da minha história eu passei por situações que me fariam desistir e por pouco eu não desisti, né? E era um sonho, sempre foi um sonho meu ser empresário contábil, então por pouco eu não desisti do meu sonho. E na época não tinha uma incubadora, não tinha pessoas tão generosas quanto vocês, querendo compartilhar conteúdo, querendo fazer com que essas pessoas não desistam dos sonhos delas e também alavanquem os negócios. Então isso é muito poderoso, isso é muito valioso e eu fico muito honrado de estar aqui ouvindo vocês e participando disso com vocês juntos nessa jornada. Então muito obrigado mesmo. Espero que quem esteja assistindo a gente coloque isso em prática, né? Se
inspira aí no Felipe, na Nádia, na Adri, procura eles também nas redes sociais. E quem ainda não faz parte da Contabilidade do Futuro, entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai conseguir ajudar a alavancar o negócio de contabilidade, né, gente? Com certeza. certeza. Para mostrar que é Isso. possível. É Com verdade. certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado. pelo convite. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.